professora Júlia Carla. Hoje nós teremos a nossa terceira aula de PPT, Pesquisa e Produção Textual, e nela iremos estudar o gênero textual conto, mas iremos estudar um pouco sobre a escritora Clarice Lispector. Vamos iniciar a nossa leitura? Bem, antes da leitura do texto da Clarice Lispector, para vocês compreenderem, vocês precisam conhecer um pouco da autora, da escritora Clarice Lispector, da época em que ela foi enquadrada literariamente, mas assim, eu discordo um pouco porque ela é muito atual, sua obra é atual, e foi um período não muito distante da literatura, mas ela foi enquadrada na terceira geração modernista, ela faz parte da terceira geração modernista, que é bem próxima a nós. Após a terceira geração modernista, vem a literatura contemporânea. Então, a literatura da Clarice ela é bem atual e é muito lida nos dias de hoje. Tá? A Clarice Lispector ela é uma escritora considerada brasileira, mas ela não nasceu aqui no Brasil, ela é ucraniana. Só que ela veio para cá muito jovem, ainda bebê, e ela foi criada aqui no Brasil. Morou muitos anos no Recife, passou sua infância lá no Recife, e a gente vê nos contos da Clarice toda essa vivência que ela teve no Nordeste, no Recife. Com o passar dos anos ela casou com um diplomata e foi morar fora do país. Só que ela não foi muito feliz, ela deixa isso claro. Não foi muito feliz no casamento, nem foi muito feliz morando fora do Brasil. E ela acabou se separando e retornando para o Brasil com seus filhos. Então a Clarice Lispector ela é uma escritora que tem uma personalidade, que tem um estilo próprio. Nós, quando lemos algumas citações dela, fragmentos de texto dela, são muito utilizados hoje em dia nos posts das redes sociais. Então, quando nós lemos algo da Clarice, a gente sente que é dela. Quem é um leitor percebe que é dela antes mesmo de ver lá o nome entre parênteses Clarice Lispector, por conta da sua personalidade, da personalidade que ela tem na sua escrita, em toda a sua obra literária. Então, quando você for ler um texto da Clarice, você se prepare, porque ele nunca vai ser o que você espera. Você sempre vai se deparar com algo inusitado, ela sempre irá lhe surpreender. Tudo bem? Então, ela fez parte da terceira geração modernista, que é o próximo slide. Ela fez parte da terceira geração modernista. O modernismo é um movimento literário, vocês irão estudar no ensino médio. Então, o modernismo, ele teve suas fases ou gerações. A primeira geração nós chamamos de fase heróica, a segunda geração nós chamamos de regionalista, e a terceira geração, ela já pega um movimento concretizado, o movimento já estava estabelecido na literatura, nas artes, mas ele adquiriu umas características. Por quê? Porque os escritores dessa época, eles viram que eles poderiam criar o seu próprio estilo, eles não precisavam seguir a mesma linha. Então, a Clarice, ela é dessa época, ela é da terceira geração modernista por conta do período que ela produziu. Porém, ela tem o seu próprio estilo, que é a prosa intimista, que é tratar da subjetividade. A literatura dela é mais filosófica. Então, ela tem essa característica de ter uma escrita diferenciada. A gente vê que as palavras empregadas por ela nos seus textos, elas têm significados que vão além do que a gente espera. Então, quando você lê um texto da Clarice, você não vai ler só o que está escrito, você tem que ler, ficar atento às entrelinhas. Tá? Então, a terceira geração modernista, ela teve vários escritores. Temos aqui o Guimarães Rosa,
o Mário Quintana, o João Cabral de Melo Neto, e entre esses escritores o Ariano Suassuna, a Lígia Fagundes Telles, e entre eles nós temos a Clarice Lispector. Ela fez parte dessa geração. E se nós formos observar, uma das principais características da terceira geração modernista é a criação de estilo próprio de cada autor. É uma literatura pós-guerra que vai questionar a função do ser humano no mundo, qual o meu papel nesse mundo, eu sirvo para quê, eu vim fazer o quê aqui. Então tem esse caráter e eles valorizam também o que era clássico, porque com o clássico, a literatura clássica, com a chegada do modernismo, foi deixado de lado. E esses escritores da terceira geração, eles retomam o clássico e remodelam, modernizam, trazem o clássico para o moderno. Então, para aquela disputa de tradição, de literatura tradicional e literatura moderna, eles recuperam, eles são mais livres nesse momento para escrever como eles achavam que devia ser. Entre as obras da Clarice Lispector, ela lançou 20 obras, mas nós temos Perto do Coração Selvagem, que foi o seu primeiro livro. Ela estreou com esse livro e ela ganhou o prêmio Graça Aranha com esse livro. Ela ficou reconhecida com esse livro. Temos o livro de contos da Clarice Lispector, que eu gostei muito desse livro, porque são vários contos aqui compilados, Laços de Família. Então é um livro muito bom em que ela nos faz refletir sobre várias questões relacionadas à família e relacionada ao próprio ser humano também. Nós temos uma obra importante que foi o seu último livro, que é A Hora da Estrela. Esse livro ele é muito impactante porque a personagem é uma pessoa que a gente observa como uma pessoa comum, uma pessoa que mal é vista pelos outros, pela sociedade, uma pessoa tida como insignificante, mas a gente vê o quanto as atitudes dessa personagem, a vida dessa personagem nos levam a refletir sobre a nossa vida, sobre o comportamento do ser humano diante das situações que a gente passa. Então a Clarice ela foi genial nesse seu romance A Hora da Estrela. Essa personagem é a Macabeia, uma nordestina que vem para o Rio de Janeiro trabalhar. Ela era uma semi-analfabeta, mas ela sabia datilografar e por conta, antigamente era muito valorizada assim, a questão da datilografia, e por conta dela saber datilografar, ela conseguiu um emprego no Rio de Janeiro. Ela morava em uma pensão, dividia com amigas um quarto e tinha uma vida assim bem simples e se satisfazia com muito pouco. E assim o final dessa narrativa é um final que nos surpreende. Eu não vou contar todo o enredo desse romance para vocês. Tem o filme, aqui é a capa do livro, ó gente, a capa do livro, e aqui é a capa do filme. É um filme bem antigo, mas é interessante que vocês, quando tiverem possibilidade, vocês irão precisar dessa leitura no Enem, com certeza, tá bom? Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai fazer a leitura de um conto da Clarice, que está aí no material de vocês. Esse conto é Uma Amizade Sincera. Não é que fôssemos amigos de longa data, conhecemos-nos apenas no último ano da escola. Desde esse momento estávamos juntos a qualquer hora. Há tanto tempo precisávamos de um amigo que nada havia que não confiássemos um ao outro. Chegamos a um ponto de amizade que não podíamos mais guardar um pensamento, um telefonema logo ao outro, marcando o encontro imediato. Depois da conversa, sentíamos-nos tão contentes como se nos tivéssemos presenteados a nós mesmos. Esse estado de comunicação contínua chegou a tal exaltação que no dia em que nada tínhamos a nos confiar, procurávamos de alguma aflição um assunto, só que o assunto havia de ser grave, pois em qualquer um não caberia a veemência de uma sinceridade pela primeira vez experimentada. Já nesse tempo apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós, às vezes um telefonema,
encontrávamos e nada tínhamos a nos dizer. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. De início, quando começou a faltar assunto, tentamos comentar as pessoas. Mas bem sabíamos que já estávamos adulterando o núcleo da amizade. Tentar falar sobre nossas mútuas namoradas também estava fora de cogitação, pois o homem não falava de seus amores. Experimentamos ficar calados, mas tornávamos-nos inquietos logo depois que nos separarmos. Minha solidão, na volta de tais encontros, era grande e árida. Cheguei a ler livros apenas para poder falar deles. Mas uma amizade sincera queria a sinceridade mais pura. À procura desta, eu começava a me sentir vazio. Nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Minha sincera pobreza revelava-se aos poucos. Também eu sabia chegar ao impasse de si mesmo. Foi quando, tendo minha família se mudado para São Paulo, e ele morando sozinho, pois sua família era do Piauí, foi quando eu o convidei a morar em nosso apartamento, que ficava sob a minha guarda. Que rebuliço de alma! Radiantes, arrumávamos nossos livros e discos, preparávamos um ambiente perfeito para a amizade. Depois de tudo pronto, ei-nos dentro de casa, de braços abanando, mudos, cheios apenas de amizade. Queríamos tanto salvar o outro. Amizade é matéria de salvação. Mas todos os problemas já tinham sido tocados, todas as possibilidades estudadas. Tínhamos apenas essa coisa que havíamos procurado sedentos até então e enfim encontrado, uma amizade sincera. Único modo sabíamos e com que amargor sabíamos de sair da solidão que um espírito tem no corpo. Mas como se nos revelava sintética a amizade, como se quiséssemos espalhar em longo discurso um truísmo que uma palavra esgotaria. Nossa amizade era tão insolúvel como a soma de 2 números, inútil querer desenvolver para mais de um momento a certeza de que 2 e 3 são 5. Tentamos organizar algumas farras no apartamento, mas não só os vizinhos reclamaram, como não adiantou. Se ao menos pudéssemos prestar favores um ao outro, mas nem havia oportunidade, nem acreditávamos em provas de uma amizade que delas não precisava. O que mais podíamos fazer era o que fazíamos, saber que éramos amigos. O que não bastava para encher os dias, sobretudo as longas férias. Data dessas férias o começo da verdadeira aflição. Ele, a quem eu nada podia dar senão minha sinceridade, ele passou a ser uma acusação de minha pobreza. Além do mais, a solidão de um ao lado do outro, ouvindo música ou lendo, era muito maior do que quando estávamos sozinhos, e mais que maior, incômoda. Não havia paz. Indo depois cada um para seu quarto, com alívio nem nos olhávamos. É verdade que houve uma pausa no curso das coisas, uma trégua que nos deu mais esperanças do que em realidade caberia. Foi quando meu amigo teve uma pequena questão com a prefeitura. Não é que fosse grave, mas nós a tomamos para melhor usá-la, porque então já tínhamos caído na facilidade de prestar favores. Andei entusiasmado pelos escritórios de conhecidos de minha família, arranjando pistolões para meu amigo. E quando começou a fase de selar papéis, corri por toda a cidade. Posso dizer em consciência que não houve firma que se reconhecesse sem ser através de minha mão. Nessa época, encontrávamos-nos de noite em casa, exaustos e animados. Contávamos as façanhas do dia, planejávamos os ataques seguintes. Não aprofundávamos muito o que estava sucedendo, bastava que tudo isso tivesse o cunho da amizade.
Pensei compreender por que os noivos se presenteiam, porque o marido faz questão de dar conforto à esposa, e esta prepara-lhe afanada o alimento, porque a mãe exagera nos cuidados ao filho. Foi, aliás, nesse período que, com algum sacrifício, dei um pequeno broche de ouro àquela que seria minha mulher. Só muito depois eu ia compreender que estar também é dar. Encerrada a questão com a prefeitura, seja dito de passagem, com vitória nossa, continuamos um ao lado do outro, sem encontrar aquela palavra que cederia a alma. Cederia a alma. Mas, afinal de contas, quem queria ceder a alma? Ora essa. Afinal, o que queríamos? Nada. Estávamos fatigados, desiludidos. A pretexto de férias com minha família, separamo-nos. Aliás, ele também ia ao Piauí. Um aperto de mão comovido foi o nosso adeus no aeroporto. Sabíamos que não nos veríamos mais, senão por acaso. Mais que isso, que não queríamos nos rever, e sabíamos também que éramos amigos, amigos sinceros. Pessoal, então esse conto, ele tem como título Uma Amizade Sincera, vocês observaram? Nessa questão, pede para você, a partir da leitura do conto, explicar o título do texto. Então, a partir da leitura do conto, explique o título do texto. O título do texto é Uma Amizade Sincera. O que vocês perceberam sobre essa amizade com a leitura desse conto? Vocês viram, a minha interpretação é que houve uma quebra de expectativa em relação a uma amizade sincera. A Clarice, ela mostrou o outro lado da amizade, o lado da convivência, o lado dos altos e baixos, o esforço para essa amizade ser mantida e a sinceridade com que ela era vivida pelos dois, pelos amigos. Então, vocês irão ter que explicar o título do texto com as palavras de vocês, tá? Espero ter ajudado. Quais passagens do conto demonstram que as personagens são grandes amigos? Você vai retirar lá do conto um fragmento que mostre esse vínculo aí afetivo entre os personagens, essa grande amizade entre os personagens. É só voltar no texto e perceber. Eu gostei de uma passagem que ela falou que 2 e 2 são 5, algo assim, mas ela fez essa reflexão, essa alusão para exemplificar a amizade entre eles. Nós lemos um conto da Clarice, né? Falei para vocês que ela é uma escritora da terceira geração modernista. Ela nasceu em 1920, faleceu em 1977. A prosa dela, a prosa é o texto sem ser escrito em verso, texto escrito, ocupando toda a linha, organizada em parágrafos. A prosa dela é considerada uma prosa sem história, porque é uma prosa que conta as experiências, os pensamentos, as reflexões, os sentimentos do próprio personagem, tá? Então, é um monólogo, tá? Tem muito de monólogo no texto da Clarice. É um diálogo consigo mesmo, dos personagens com eles mesmos. Então, prosa sem história, tentou expressar a sua angústia e fez dela a sua matéria-prima. Trabalhou sobre o inacabado, o indizível. Você esperava que esse texto, Uma Amizade Sincera, iria fazê-lo refletir sobre esse aspecto da amizade? Sobre como ela foi se desgastando com o passar do tempo, mas ela não deixou de existir, isso ficou bem claro, não é? Então, os aspectos da obra da Clarice, principal é uma prosa intimista de investigação interior, há um intenso questionamento, a presença do existencialismo, o modo de ser do homem no mundo organizado, como que o homem deve proceder, como o homem deve ser nesse mundo organizado. É uma linguagem que valoriza a palavra, as palavras são muito bem empregadas e a gente precisa interpretá-las a fundo.
E a epifania, que é a descoberta de algo pelos personagens, uma situação inusitada que acontece na narrativa, gera a descoberta de algo pelos personagens. Pessoal, então vou encerrar aqui nossa aula. Leiam sobre a Clarice, esse ano foi o centenário dela no dia 10 de dezembro, ela completou 100 anos. É importante que vocês conheçam a obra dessa escritora. Até a próxima aula.